Aleluia. Essa palavra veio primeiro para mim e eu creio que o Senhor tem feito grandes coisas e eu quero compartilhar ela com você também. Então, nascido de mulher, disse Jesus, não tem profeta maior do que João o Batista. Nascido de mulher não tem profeta maior do que João. Isso nos faz voltar a nossa mente para profetas como Elias, Eliseu. Você já ouviu falar desses homens? Homens poderosos. Eu fico imaginando Eliseu, quando ele pega o manto, ele bate nas águas, as águas se abrem, e ele diz, aonde está o Deus de Elias, né? E bate ali, as águas são abertas. Eu fico pensando em Moisés, irmão, que olhou para o povo e disse, há de se levantar do meio de vós um varão semelhante a mim. A Bíblia diz isso, falava ele acerca do Cristo que estava por vir. Então Moisés era um profeta, Elias era um profeta, Eliseu era um profeta, mas a Bíblia mostra que quando Jesus vai dar um testemunho sobre João Batista, a Bíblia diz, nascido de mulher, dos que nasceram de mulher não tem profeta maior do que João. E isso me chamou a atenção por muito tempo, porque eu ficava pensando, mas Jesus e Elias, Eliseu, a Bíblia diz que João não fez muitas coisas a não ser batizar com o batismo para o arrependimento. Então qual era o milagre que João fazia? Bom, João, ele andava, né, no deserto pregando, indo à frente do Senhor, mas ele não fez muitos milagres, ele apenas batizava. E é interessante porque Jesus disse, o que vocês foram ver no deserto? Foi uma cana agitada pelo vento? Depois ele diz, um homem de vestes delicadas? Na verdade vocês foram ver um profeta, não é? E quando ele fala de João, ele diz, pois eu quero dizer para vocês que o que vocês foram ver é um profeta. E nascido de mulher não existe profeta maior do que João o Batista. E a gente começa a pensar sobre Elias, a gente começa a pensar sobre Eliseu, sobre Moisés, sobre Jeremias, sobre esses grandes homens, em especial Elias, Eliseu e Moisés, porque foram homens que realizaram grandes coisas, grandes feitos, extraordinários no meu ponto de vista. E irmãos, quando a gente para pensar por que Jesus exaltou a pessoa de João, dizendo que não existia profeta maior do que ele, nascido de mulher, e a gente começa a olhar quando pessoas vão interrogar João sobre a sua identidade. A Bíblia diz que homens chegam para João e diz, declara-nos quem tu és, para que possamos voltar e dar resposta a quem nos enviou. Aí ele diz assim, és tu o Cristo? E ele diz, não sou eu. Depois ele diz, és tu Elias? Também não sou. E depois ele diz, então declara-nos quem tu és. E João categoricamente afirma, dizendo, eu sou aquele a respeito de quem está escrito no livro do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai e endireitai o caminho do Senhor. O que é que isso tem de mais, pastor? Bom, número 1, João sabia quem ele não era. Aleluia, é muito importante no tempo que nós estamos vivendo você saber quem você não é. Você não é um derrotado, você não é um qualquer, você não é um acidente. Aleluia, você não é qualquer um, como sua mãe mesmo dizia. Você não é um fracasso, você não é um projeto que declinou. Você não é um falido, você não é um derrotado. Não, irmão, é mentira. Aleluia, então é importante você saber quem você não é. Assim como é importante você saber quem é. Ele diz, declara-nos quem tu és. Ele disse, eu sou aquele de quem está escrito no livro do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, é o que diz a passagem, preparai e endireitai o caminho do Senhor. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, se João fosse responder nos dias atuais, o que ele diria é, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Alguns de vocês estão precisando falar isso para o diabo nessa semana. Falar o que, pastor? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Aleluia. Eu lembro quantos vídeos eu já vi do irmão Reagan e ele fazendo essa afirmação, dizendo, levante sua Bíblia, deixe ela bem alta, dê uma sacudida nela, vamos deixar o diabo nervoso. Depois ele dizia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Está na hora da gente voltar a falar essas verdades
com mais intensidade. O mundo está querendo confundir a igreja. O mundo está querendo confundir as crianças. O mundo está querendo atacar a identidade. Mas eu quero te dizer, João o Batista foi louvado pela boca de Jesus, porque ele sabia se achar nas Escrituras. Aleluia! Ele sabia se achar nas Escrituras, independente, irmão, da situação. E eu quero te dizer que o que a gente vai ver hoje é sobre realidades da nova criação. Precisamos entender quem somos, senão nada vai fazer sentido. Você sabe quem você é? Aleluia, você é nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido. Vou repetir, povo escolhido, povo escolhido, povo escolhido. Você não é qualquer povo, irmão. A Bíblia diz povo escolhido para viver as virtudes daquele que te chamou das trevas, uau, para uma maravilhosa luz. A respeito disso está escrito: Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, esse é você. Esse é você, nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido para viver as virtudes daquele que te chamou das trevas para uma maravilhosa luz. É ao teu respeito que está escrito: 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, tu, porém, não serás atingido. Mal nenhum te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda. Oh, aleluia, até o respeito que está escrito: Ele mesmo, pelas suas pisaduras, a Bíblia diz, nós o reputávamos como ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído sim pelas nossas iniquidades, e o castigo que hoje nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então quem é você? Você é curado, você é próspero. Oh, aleluia. Não, isso não é uma mensagem de autoajuda. Isso é Bíblia Sagrada, está escrito, e eu posso provar para você com a Bíblia que você lê. Aleluia, aleluia. Então você é o que a Bíblia diz que você é, tem o que a Bíblia diz que você tem, pode o que a Bíblia diz que você pode. Irmãos, hoje eu estou aqui para falar um pouco da nossa história, da nossa matéria-prima. Eu não sei se você nota, mas a Bíblia fala que quando Deus cria o homem, aleluia, muitos se irritam com essa fala, mas a Bíblia pergunta e a Bíblia responde. A Bíblia diz: quem é o homem para que dele tu te lembres? Ou o filho do homem para que tu o visites? Aí a Bíblia responde: todavia um pouco menor do que Deus o fizestes, e de honra e de glória o coroastes. Já viu gente fazendo assim, ó, quando é elogiado, quando teve alguma coisa, uma benfeitoria que ele fez para a igreja, ou qualquer coisa que ele possa ter executado, e alguém diz assim: meu Deus, parabéns para o irmão fulano, e ele faz assim. Aí alguém vai perguntar: o que você estava fazendo? Ele diz: a glória é só dele, e ele não divide a sua glória com ninguém. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não quero que você fique chateado comigo. Qualquer coisa me procura no final do culto, não joga sua pedra agora, a gente conversa. Mas eu quero te dizer: Deus divide sua glória sim. Quem é o homem para que dele tu te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Todavia de honra e de glória o coroastes. Vamos repetir para ver se cai no seu coração. Quem é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Todavia de glória e de honra o coroastes. Aleluia. Acredite se quiser, a Bíblia diz que seremos glorificados com Ele. Mas Deus tem uma matéria-prima, irmãos. Deus cria o homem do pó da terra. Diga assim: pó da terra. Irmão, sabe o que é pó da terra? Barro. Barro. Deus cria o homem, forma o homem do barro, sopra sobre as suas narinas o fôlego de vida, e o homem passa a ser alma vivente. Deixa eu abrir um parênteses. Algumas pessoas têm uma discussão, eu não quero entrar nela, mas o parênteses é justamente para não entrar. Já eu fecho o parênteses. Algumas pessoas falam assim: o homem é apenas alma e corpo.
Outros dizem, o homem é apenas espírito e corpo. Irmão, o homem é espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Vou repetir, o homem é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. E eu quero te dizer uma coisa, se você for lá na frente, tem uma placa que diz valores, aí tem vida de fé, integridade, firmeza doutrinária, excelência. Eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje, mas os domingos que eu pregar, eu vou pregar sobre ela. Nós vamos rever valores que estão estabelecidos na nossa visão, porque você precisa entender algumas coisas. Então, irmão, Deus cria o homem do pó da terra. Aí a Bíblia diz, e passou o homem a ser alma vivente. Aí o segundo Adão, sim, pastor, passou a ser espírito vivificante. Mas preste atenção, a Bíblia diz que quando Deus cria o homem do pó da terra, a Bíblia diz, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. A palavra sopro vem da palavra pneuma. A palavra pneuma é derivada da palavra espírito. Então, antes do homem passar a ser alma vivente, Deus soprou o seu espírito. Mas se você quiser outros versículos, eu posso te dar. A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito. Se divide, não é a mesma coisa. A Bíblia diz que vocês se mantenham irrepreensíveis, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. E tem N versões, N textos que eu posso te mostrar que o homem é espírito, alma e corpo. Por que isso importa? Porque muitos estão vivendo como se fosse alma. Aleluia, dependendo das emoções, dependendo se o dia vai bem ou se vai mal. Outros estão vivendo apenas como corpo. Tudo é vaidade, vaidade. Mas você tem que lembrar, você é um espírito e por sinal eterno. E tudo vai passar. Eu posso dizer até sobre esse templo, o que Jesus disse quando os discípulos mostraram para ele o templo empolgados, dizendo, mestre, olha com bela construção. Jesus parou para olhar e disse, uau, não vai ficar pedra sobre pedra. Olha a empolgação de Jesus. Por quê? Passageiro. E por que está fazendo? Para você ter o melhor, mas é passageiro. Passageiro, vai passar. Agora você é um ser eterno. E Deus cria o homem do pó da terra, sopra sobre ele o fôlego de vida, o homem passa a ser alma vivente, espírito, alma e corpo. E é interessante, irmãos, porque a Bíblia, quando trata do homem sobre barro, a Bíblia remete a vaso. Alguém já te chamou de vaso? Olhe para quem está do seu lado e fala assim, ê vaso. Vaso ungido, diga assim, vaso ungido. Aleluia. Quando o homem fala do barro, o homem é remetido também a um vaso. E sobre vaso, tem várias passagens nas Escrituras que são interessantíssimas sobre vaso. Por exemplo, Jeremias no capítulo 18, no versículo 1, a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do oleiro. Diga assim, a casa do oleiro. Tá, glória. E lá te falarei. Ouvireis as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Diga assim, ele estava fazendo a sua obra. Meu Deus. Depois diz assim, e como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. De fato, Deus fez um vaso chamado Adão. Aleluia. De fato, Deus fez um vaso chamado Adão, pois não é que o vaso quebrou mesmo. Como assim quebrou, pastor? Pois é, Adão pecou. Adão pecou e Adão morreu, e quando Adão morreu, morreu no espírito. O vaso estava ali, mas a vida não estava dentro do vaso. Oi? Quantos estão aqui ainda? O vaso estava ali, mas a vida não estava dentro do vaso. O vaso estava vazio agora, morto. E é interessante porque de fato o vaso quebrou nas mãos do oleiro. Mas olha só o que a Bíblia diz em 2 Coríntios no capítulo 4. Temos porém este tesouro. Eita glória. Temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Quantos estão aqui ainda? A Bíblia está dizendo que temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Primeiro está dizendo que um vaso quebrou.
Agora está dizendo que um vaso foi feito e existe uma excelência de poder dentro dele. Primeiro diz que o vaso quebrou, depois diz que o vaso agora existe e que existe uma excelência de poder dentro do vaso. Aleluia. Pastor, o que é que você está querendo dizer? Irmão, quando a Bíblia continua falando sobre vaso, diz que existe vaso para honra e vaso para desonra. Existe vaso vazio e existe vaso cheio. Aleluia. Pergunto para quem está do seu lado: que vaso é você? Eita glória. Diga assim para ele: hoje você vai descobrir como ser um vaso perfeito. Eita, eu creio que Deus essa noite vai estar moldando você, hein? Aleluia, amém? Então eu dei uma pesquisada, irmãos. Vou repetir: desce a casa do oleiro. Quando ele desceu, ele estava fazendo a obra. O vaso quebrou nas mãos dele. Depois 2 Coríntios fala que existe um vaso que tem poder. Parece que o jogo virou, alguma coisa mudou. E logo em seguida a Bíblia diz que existe vaso para honra e vaso para desonra. É interessante que eu fui pesquisar como é que um vaso é feito. E olha só que interessante, irmãos. Para um vaso, para se tornar um vaso, o barro precisa passar por processos. Diga processos. Eita glória. Quem aqui sabe o que é um processo? Se você não sabe o que é um processo, você tem que abandonar urgentemente o seu micro-ondas e ir na sua máquina de lavar. O que é micro-ondas? É onde você coloca uma coisa 1 minuto para estar pronto e você ainda fica agoniado. O que é máquina de lavar? Máquina de lavar é onde você coloca a roupa suja, sabão, amaciante, liga. Hoje em dia a geração está tão fast food que ainda existe na opção pular etapas. Mais fácil o que tem que fazer sem pular etapas, e quando chegar no final da lavagem você vai descobrir o que é processo. Aleluia. Aleluia. Agora olha só como é que um vaso é feito, um vaso perfeito. Primeiro, extração do material para termos o barro. Extração do material para termos o barro. Número 2, limpeza do material. Tá glória. Número 3, amassar o barro. Número 4, um longo período de tratamento com o barro. Número 5, a moldagem do barro pela mão do oleiro. Número 6, depois que o vaso fica pronto, é colocado para secar. Número 7, é a parte que eu mais gosto. A fornalha de fogo. O vaso precisa passar 24 horas dentro do forno, que é aquecido com a temperatura acima dos limites comuns. Como você não entendeu, eu vou repetir. A fornalha de fogo, o vaso precisa passar 24 horas dentro do forno, que é aquecido com uma temperatura acima dos limites comuns. E quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica belo e resistente. E nessa hora que ele é purificado de toda impureza interna, oh aleluia, não aparente e do mau cheiro. Além disso, ele é transformado para ser um vaso útil. Quem o fez entende de vasos e sabe quanto um vaso pode suportar o calor do forno sem trincar. Agora vamos conversar um pouco. Primeiro item para o vaso ser perfeito: extração do material. O primeiro vaso quebrou. Aí o oleiro olhou e disse: esse vaso aqui, eu vou precisar de um material para ele. Quando o homem cai, irmão, o homem se torna pecador. Diga assim: pecador. Vamos se acostumar, diga de novo: pecador. Pronto, vamos fazer a outra tradução para pecador. Diga assim: comedor de feijão e arroz. Pronto, isso era o homem. Pecador, comedor de feijão e arroz. E é assim que muitos pregam. Mas eu quero lembrar que quando o vaso quebrou, o oleiro não ficou chorando o vaso quebrado. Aleluia. Quando o vaso quebrou, o oleiro não ficou chorando o vaso quebrado, não. Sabe o que foi que o oleiro fez? Eu vou pegar uma matéria-prima perfeita. Porque o primeiro passo, deixa eu ver de novo, que eu não faço vaso, né? Então deixa eu ver aqui. Diz assim: primeiro passo, extração do material.
Então ele precisava de um material para o vaso perfeito. Aí a Bíblia diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Aí uma voz profética se levanta dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Aí a Bíblia diz: então tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Quando a Bíblia diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, a plenitude dos tempos vem e se cumpre o que está escrito: no princípio o verbo era Deus, estava com Deus, mas se fez carne, habitou entre nós, e nós contemplamos a beleza da sua majestade. O verbo se encarna, e a Bíblia diz que a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus, o homem, agora encarnado, sem defeito, sem pecado, ou seja, matéria-prima perfeita. A Bíblia diz que em todas as coisas, diga todas as coisas. Sabe o que significa todas no grego? Todas. Sabe o que significa todas no hebraico? Todas. No aramaico, todas significa todas. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas presta atenção, crente. A Bíblia diz que em nenhuma, diga nenhuma delas ele pecou. O que isso significa, pastor? O vaso era perfeito. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O vaso era perfeito, estava mostrando sua natureza. Então o vaso perfeito foi tentado em todas as coisas e nenhuma pecou. Ele vai para a cruz. Quando chega na cruz ele morre. No terceiro dia ele ressuscita. E essa é a maior vitória que nós temos. Alguns cantam: ah, eu amo a Cristo, porque Ele morreu por mim. Deveriam cantar: ah, eu amo a Cristo, porque não só morreu, mas ressuscitou por mim. Porque se não fosse a ressurreição, de nada valeria a morte. Mas eu quero te dizer, a morte tinha um propósito. Que propósito? Extração de matéria-prima. Como assim? Como assim? A Bíblia diz: se a semente cair e permanecer sozinha e não morrer, ela vai ficar sozinha. Mas se a semente cair e ela morrer, ela vai produzir muitos frutos. Então vamos lá. Quem aqui já viu alguém plantar uma semente de manga? Eu não sei como funciona, eu vou dar os exemplos que eu sei, eu não sou agricultor também. Você já descobriu duas coisas que eu não sou: não faço vaso, não sou oleiro, e também não sou agricultor. Aleluia. Agora, irmão, se você plantar uma semente para nascer um pé de manga, por acaso vai nascer um pé de melancia? Se você plantar uma semente para nascer um pé de manga, vai nascer um pé de goiaba? Irmão, é uma pergunta, eu espero uma resposta. Se você plantar um pé de melancia, vai nascer uma goiaba? Um pé de goiaba não, né? Então por que Jesus disse: se a semente cair e morrer, dará muitos frutos? A Bíblia que você lê diz que ele era o unigênito, agora é o primogênito. Eu entendo com isso que Jesus morreu para dar fruto. Na sua ressurreição, ele se torna a primícia, o primogênito. Quando ele se torna o primogênito, agora quer dizer que depois dele vem outros. Esses outros que vêm é da mesma espécie. Peraí, se esses outros que vêm é da mesma espécie, por que morreria um justo para nascer pecador? Você não entendeu não, né? Porque se morreria Jesus, justiça, justo, que a justiça de Deus analisou, Jesus 3 dias no inferno, a justiça de Deus analisou, e o tribunal fez a pergunta: qual é a culpa? A culpa? Vamos mostrar agora, puxa aí o histórico de Jesus. Aí os demônios puxaram e diz assim: tentado em tudo, não pecou em nada. Parece que não tem culpa não. Aí a Bíblia dizia: os grilhões da morte não puderam segurá-lo, porque quando foi enxergado que não havia culpa, o poder de ressurreição vem e encontra Jesus, e ele ressuscita no Espírito, colocando o homem na posição do qual o homem não deveria ter saído, ou seja, a posição de justiça. O que significa justiça? Justiça significa estar perante Deus sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Só tem 3 personagens bíblicos nessa condição. Quais são? O primeiro era Adão.
Adão estava perante Deus sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. O segundo era Jesus. Jesus estava perante Deus sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. E de acordo com a minha Bíblia, o terceiro é você. Você está diante de Deus sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Alguns ficam até, irmãos, escandalizados, mas a Bíblia diz: assim como ele era, Jesus, somos nós nesse mundo. Duvido que você tenha entendido. Assim como ele era, somos nós desse mundo. Como era Jesus? Justo. Como é que nós somos? Justos. Pastor, você está enganado, eu sou pecador, então não ora mais. Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos, não do pecador. E tem outra coisa: se você se acha um pecador, eu te aconselho a não orar mais, porque a Bíblia diz que a oração do justo é que pode muito seus efeitos. E a segunda coisa que eu quero te dizer: não adianta vir com essa história, não, você não entendeu a revelação, eu sou um pecador redimido. É mesmo? E existe limpo sujo? Existe vivo morto? Ou você é ou você não é. Mas eu vou te dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: ora, aquele que está em Cristo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Olha o que a Bíblia diz, irmão: aquele que está em Cristo. Pastor, eu não vejo nada demais nisso. Sabe por que você não se alegra? Eu vou te dizer por que eu me alegro quando eu prego. Porque diz que se encontrou um ator de Hollywood e um pastor. Aí o pastor com fusquinha, um ator de Hollywood com a Ferrari. Ele disse assim: rapaz, engraçado, a gente cresceu junto, né? Eu prego a palavra de Deus, estou com esse fusquinha. Você prega essas mentiras aí no telão e você está com esse carrão. Ele diz: é porque eu prego a mentira como se fosse verdade. Você prega a verdade como se fosse mentira. Mas eu estou aqui para te pregar a verdade como a verdade é. Você é a realidade da nova criação. Tá bom, então vamos lá. Mas eu não me sinto assim. E quem disse que você foi chamado para viver pelo que sente? Quem te contou essa história aí? Você não foi chamado para viver pelo que vê. Você não foi chamado para viver pelo que sente. Sabe qual é o problema do homem? Eu vou te dizer. Ele confunde a agradabilidade com a aceitação. Como assim? Não entendi nada. Quem aqui já descobriu que é aceito por Deus? Levanta a mão. Já descobriu que é aceito por Deus? Ok. Agora, falaram que o menino entregou o boletim na escola. Quando a mãe olhou, o pai olhou e o menino se tremendo. Aí o pai disse: filho, você acha mesmo que eu tenho algum problema em você ter tirado nota baixa? Aí o menino fez: não. Ele: não. Aí ele fez assim, ó: você tirando 0 ou tirando 10, você tirando 0 ou tirando 10, você tirando 0 ou tirando 10, o seu pai ama você. Aí foi que o menino ficou aliviado. Ele: uau. Aí ele disse assim: agora quer agradar o pai, tira 10. O que isso significa? A gente confunde aceitação com agradabilidade. Aceito todo mundo é. Agora agradar a Deus é outro departamento. Aceito, você é. Vem para a mesa, senta na mesa. Eu gosto quando a Bíblia fala de mesa. Salmo 23, né, todo mundo conhece. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice faz transbordar. Oh, aleluia, que maravilha. Mas e quando a Bíblia fala sobre Jesus interrogando aquela mulher, ou interrogado por ela: mestre, a minha filha precisa de cura, a minha filha precisa de restauração. É o que os crentes mais falam. O que é que o crente mais está atrás? Cura e libertação. As pessoas me perguntam: quando é o culto de libertação na sua igreja? Eu digo: todo culto. Todo culto. E de cura? Todo culto. Todo culto também é culto de cura. Mas não tem um específico? Não, todo culto é cura e libertação. É todo culto. Mas por que o crente está buscando sempre cura e libertação? Vou te dizer o porquê. Porque ele não sabe quem é. Porque se ele soubesse quem é, ele já sabia que já é curado e liberto. Sabe qual é a beleza da palavra revelada? A beleza da palavra revelada é que ela te ensina a ler a Bíblia conjugando os verbos. Você não vai ser próspero, você foi feito próspero. Não vai ser curado, foi feito curado. Não vai ser abençoado, foi feito abençoado. Está no passado. Oh, como é que eu faço para ser próspero? Eu já sei. Eu vou comprar minha vassoura de Israel, que varreu o templo de Salomão. Precisa não, renova a mente.
Eu sei, tem muita vaca sagrada sendo quebrada essa noite. Depois a gente faz um churrasco. Mas vamos lá, irmão. Eu quero que você entenda uma coisa comigo. As pessoas confundem a aceitação com a agradabilidade. Aceito, você é. Aí Jesus responde àquela mulher: como é, filha? Você está buscando o quê? A minha filha precisa de cura e libertação. Aí Jesus diz assim: então, eu até entendo, mas é só para os filhos. É só para filho. Aleluia. Pelo menos o Oliveira está pegando. É só para filho. Aí ele diz assim: e eu não posso pegar o pão que está na mesa. Lembra do Salmo 23? Ele prepara uma mesa na presença dos teus inimigos, unge a tua cabeça com óleo, o teu cálice faz transbordar. Eu não posso pegar o pão que está na mesa, filho, e lançar os cachorrinhos. Ela disse assim: é verdade, mas os cachorrinhos não comem das migalhas que caem da mesa? Aí ele olhou e disse assim: é verdade, isso acontece mesmo. Aí ele disse: então receba. Aí eu pergunto: se cura e libertação é migalha que cai da mesa, o que não tem na mesa? Vamos lá, irmão, pensa comigo. Se cura e libertação é migalha que cai da mesa, onde você está? Aonde você está que não está experimentando do que a Bíblia diz? Os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Onde você está, hein? Talvez alguém diga: eu estou em Cristo. Sim, se você está em Cristo, está sentado na mesa. Então qual é o seu problema? Não sabe abrir o cardápio. Que cardápio é? Prazer, crente, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, crente. Como é que abre o cardápio? Você decide. Qual é o teu inimigo? Você decide. É cura. Pastor, eu preciso tem uma enfermidade diante de mim, eu preciso de cura. Abre o cardápio. Está na mesa. É provisão. Abre o cardápio, está na mesa. Prova para mim. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Se ele não poupou o seu único filho, não vos dará também todas as coisas que diz respeito à vida e que diz respeito à piedade? Pastor, o meu problema não é cura não, eu até sou curado, meu problema é provisão, meu apanho, pastor, nesse negócio de finanças. É mesmo? Abre a Bíblia. Quando você abre a Bíblia está dizendo o seguinte: olha só, olhai para as aves que estão no céu, não semeiam, não juntam em celeiro. É mesmo. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós mais do que as aves que estão no céu? Olhai para os lírios que estão no campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Hoje existem e amanhã são cortados, lançados no fogo. Não valei vós mais do que os lírios que estão no campo? Acaso algum de vós se preocupando poderá acrescentar um palmo da vossa estatura? Na verdade não, sabe por quê? Porque você já é próspero. Aleluia. A Bíblia diz: se ele não poupou o seu único filho, não vos dará também todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade? Aleluia. O que mais a Bíblia diz? A bênção do Senhor enriquece, com ela não acrescenta dores. Oh meu Deus do céu, como é? A Bíblia, a bênção do Senhor enriquece e com ela não acrescenta dores. O meu problema então, pastor, é no casamento. O meu problema é criação de filho. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor não vos tem dado filhos para calamidade, pelo contrário, como um bom perfume, os teus filhos irão perfumar as nações. Se parasse nos filhos era bom, mas ele continua dizendo: e o Senhor mesmo vos aumentará. Vos aumentará como mais e mais, tanto a vós, quanto aos vossos filhos, e aos filhos dos teus filhos. Oh, então nós temos que entender uma coisa: tudo está na mesa, mas nós confundimos aceitação. Somos convidados à mesa com agradabilidade. Irmão, deixa eu te dizer, aceito você é. Agora, se você está agradando ao Deus ou não, é outro departamento. Amém. E eu quero te dizer, se eu fosse você, eu agradava. Porque, irmão, pai agradado é maravilhoso. Você já viu? Você já viu, por exemplo? Eu acho interessante. Está fora já? Obrigado, meu ponto aqui. Irmão, pensa comigo. A Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar. Como é que eu agrado o Pai? Eu já sei, no dia que eu for bom, Ele me abençoa.
É assim que eu agrado ao Pai. Não. Você sabe que a Bíblia diz assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus. O que na verdade está escrito, na linguagem que foi escrita, é: sem fé é impossível concordar com Deus. Então, o que isso significa? Quando você concorda, você agrada. Concorda com o quê? Você é próspero. Aí você diz assim: é mesmo, eu sou próspero mesmo. Aí Deus diz assim: agradou. Pronto, então receba. A palavra diz: você é curado. Aí você diz: eu sou curado mesmo. Aí Deus diz: então receba. Porque muitos pensam que ser humilde é negar a verdade. Você é próspero, você é curado, você é justiça de Deus. Eu não, eu sou um miserável pecador. Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz: e Deus resiste ao soberbo. Aí a Bíblia diz: mas Ele dá graça ao humilde. Sabe o que é humildade? Concordar com Deus. Ah, mas eu acho. Mas quem disse que Deus precisa do que você e eu acho? Deus precisa da nossa concordância. Aí o povo confunde agradabilidade com aceitação. Não, você é aceito, você só tem que agradar. Porque quando você agrada, você concorda. Quando você concorda, você recebe. Pronto. Mas não tem que comprar nada não. Não, você concorda. Mas não tem que pagar nada não. Foi pago já, 2000 anos atrás. Foi pago. Aí qual é a outra coisa que as pessoas confundem e por isso não aceitam que são justos? Sabe o que é? Eles confundem natureza com comportamento. Como assim natureza com comportamento? Vou te explicar agora, presta atenção. Se eu me vestir de mulher, eu sou uma mulher? Eu fiz uma pergunta, espero uma resposta, né? Se eu me vestir de mulher, eu sou uma mulher? E se eu pôr salto, eu sou uma mulher? Perfume de mulher? Falar como mulher? Me comportar como mulher? Quando fizer o exame de DNA, pôr lá, puxar o exame, vai dizer que eu sou o quê? Agora, eu posso me comportar fora da minha natureza, mas o meu comportamento não altera o meu DNA. Tu nasceu de novo, rapaz. Você nasceu de novo. Sabe o que isso significa? Pastor, onde foi que eu nasci de novo? Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Onde foi que Jesus se fez pobre? Porque eu já explanei aqui, por toda a vida ele foi suprido, abastecido. Mas a Bíblia diz: na cruz ele se fez pobre. Na cruz, com um objetivo. Qual foi? Você ser feito rico. Na cruz ele se fez pecado. Mas foi só na cruz. Ou melhor, não foi nem ele, a Bíblia diz: porque Deus o fez pecado por nós. São dois textos que eu amo. O primeiro é o seguinte: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, aleluia. Como dizia o pastor Bud: oh, happy day. Oh, happy day. Oh, dia feliz, o dia que eu nasci de novo, que Jesus, lavou os meus pecados. Qual é o segundo versículo que você ama? Vou te dizer agora. Aqui a Bíblia fala: porque Deus o fez pecado por nós. Aonde? Na cruz. Para quê? Para que hoje, diga hoje, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Deus o fez pecado por nós para que hoje nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Deus o fez pecado por nós para que hoje nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Deus o fez pecado por nós para que hoje nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Olha as músicas que o mundo canta: eu sou humano demais para merecer, sou pequeno demais para merecer. Eu estou com a Luana aqui, dirigindo, começa a rádio: sou pequeno demais para merecer. Eu estou fora. Eu sou justiça. Eu sou um espírito. Isso não é comigo não. Não é minha realidade. Porque, que exagero. É exagero no dia que você precisar receber cura. Você me diz se está habilitado ou não. Porque com a mentalidade de pecador, o pecador não recebe cura, filho recebe cura. Aí as pessoas confundem comportamento com natureza. Eu posso me comportar como uma mulher, se puxar meu DNA eu sou homem. Então o meu comportamento não altera a minha natureza.
O meu comportamento não altera a minha natureza. Contudo, o perfeito é que eu alinho o meu comportamento com a minha natureza. Se eu sou homem, eu falo como homem, eu me visto como homem, eu me comporto como homem. Quantos estão entendendo ainda? Aleluia. Mas alguns estão dizendo, ele está dizendo que eu sou justo, nem sabe o que eu fiz ontem à noite. Esse é o terceiro erro. O primeiro é, você fica julgando sua posição de justiça pelo teu comportamento, não pela tua natureza. E o terceiro erro é você julgar a sua posição de justiça pela tua performance, não pela performance de Cristo. Porque deixa eu te contar um segredo. Deus não te abençoou porque você é bom. Graças a Deus. Deus te abençoou porque Cristo foi perfeito. Deus não te cura porque você vem toda semana à igreja, se envolve em todos os departamentos e dá o dízimo. Ah, não? E por que Deus me cura? Bom, porque Jesus se fez doença. Então cura passou a ser um direito teu. O irmão Reagan fala que 2 irmãs procuraram ele na fila de oração. As 2 doentes, muito doentes. E a doença era a mesma. Ele orou por uma, curada instantaneamente. Orou por outra, não foi curado instantaneamente. No final do culto, a que não foi curada instantaneamente, chegou para ele e disse: ó a ousadia. Pastor Reagan, eu quero que você me fale uma coisa. Eu venho à igreja todos os dias, trabalho nos departamentos, dou o meu dízimo, não fui curada. Aquela mulher vem de vez em quando, não dá o dízimo, não trabalha em departamento e foi curada. Eu quero que você me diga agora por que Deus não me curou. E ele olhou para ela com olhos de amor e disse: e por que você não simplesmente aceita que é curada? Sabe o que o irmão Reagan estava querendo dizer? Filha, você está chegando aqui com as tuas obras, tua sacolinha de obras. Claro que tu nunca fez isso, né? A sacolinha de obras, derramando diante de Deus, abrindo a sacola e dizendo assim: olha Deus, eu vou na igreja, eu não falto um culto, eu dou o meu dízimo. A sacolinha de obras. Só que o problema é que quando a gente apresenta nossas obras para receber algo de Deus, aí Deus diz que considera nossas obras um trapo de imundícia. Lembra de Adão? Pecou. Aí o que é que ele fez? Vou me cobrir sozinho, porque eu vou solucionar meu problema. Aí ele pega as folhas de figueira, se cobre. Aí Deus diz assim: tu acha mesmo que tu pode solucionar teu problema? Tudo que tu faz para solucionar teu problema é justiça própria, rapaz. Sabe o que é justiça própria? Deus diz: os teus atos para receber algo de mim é justiça própria. Justiça própria nada mais é do que trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? Bom, antigamente não tinha absorvente, muito menos com aba dupla. Eu sei, eu disse que eu ia melhorar nas piadinhas. Eu estou tentando, irmão. Agora, tinha o quê? Um trapo. A mulher usava, quando terminava, descartava. Quantos estão comigo? Aí Deus disse: tudo que você faz para receber algo de mim, tudo que você faz para se justificar perante mim, eu comparo a isso aqui. Porque tudo que você recebe de mim não é pelo que você faz. Tudo que você recebe de mim é pela fé. A Bíblia diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A palavra imputado é a mesma palavra que creditado. Quem já usou cartão de crédito aqui? Alguns até usam errado, né? Mas o cartão de crédito é assim: você não tem, mas passou, você recebe. Vou repetir: cartão de crédito é assim: você não tem, mas você passou, você recebe. Abraão não tinha. Abraão não tinha, mas ele disse: mas eu creio. Aí Deus disse: então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma justiça limitada, mas já está acreditada a você. E eu vou te mostrar como é que isso vai acontecer. Pega Isaac. Ele: Isaac, pega lá. Mas sim, o Isaac não. Pega Isaac, rapaz, leva lá em cima. Deus não estava fazendo a cena de um assassinato, Deus estava pré-anunciando. Deus estava pré-anunciando, dizendo assim: Abraão, eu vou te mostrar como é que a conta do crédito que você creu vai ser paga. Abraão, eu vou te mostrar como é que a conta do crédito que você creu vai ser paga. Vai, mata o menino. Aí Abraão olhou e fez: bom, deita aqui. Aí Isaac fez: pai, peraí, eu estou vendo a lenha, o cutelo está aqui, cadê o sacrifício? Ele disse: filho,
Deus proverá para si um cordeiro. Só obedece. Aí o menino deitou. Aí Abraão pegou o cutelo e disse assim: eu vou matar esse menino, porque eu sei que Deus é poderoso para até das cinzas reaver o menino. Aí Abraão pega e faz: não era encenando não, vou matar, viu? Eu vou. Não, ele vai decidir. Ele pegou e quando ele foi, aí, não! Não faça isso. Por que não? Vai lá atrás dos arbustos. Quando chegou lá, o que é que Deus estava fazendo? Pré-anunciando como é que a conta do que ele acreditou ia ser paga. Como é que a conta ia ser paga? Ele estava dizendo assim: eu vou pegar o meu filho. Aleluia, pelos teus pecados. Eu vou pegar o meu filho pelos teus pecados. Eu vou pegar o meu filho pelos teus pecados. E quando ele for colocado na cruz, não se preocupa, Abraão, porque o que você creu hoje vai ser pago na cruz. Aí a Bíblia diz: ele pegou o escrito de dívida, ele pegou o escrito de dívida, ele pegou a fatura, ele pegou a fatura e ele cravou na cruz. Aí eu fico vendo, gente, vamos lá, gente, vai começar o culto aqui, quebra de maldição. Vamos quebrar a maldição que tem sobre a sua vida agora. Aí o povo vai para receber a quebra de maldição, porque meu avô teve câncer, meu pai teve câncer, o próximo sou eu. O que você não sabe é que teu avô teve câncer, teu pai teve câncer, mas agora você nasceu na família de Deus. Aí o que é que acontece quando nasce na família de Deus? Tua sorte é mudada. O preço foi pago, o preço foi pago, o preço foi pago. Irmão, eu sempre dou esse exemplo. Que mulher vai no salão e manda fazer metade das unhas? Faz só essa mão, deixa essa. Faz só essa parte do cabelo, deixa esse. Você não aceita nada pela metade porque você acha que Jesus quebrou a maldição pela metade. Quer uma boa notícia essa noite? Pra você sair feliz daqui? Malditos nunca mais. Malditos nunca mais. E eu vou te dizer uma coisa, eu vou te explicar algo. Quem aqui lembra da Kodak? Eu não lembro não, irmão, não é do meu tempo não. Não é do meu tempo não, mas assim, eu vou te contar a história, né? Em respeito a você, eu vou te contar. A Kodak era assim, ó, tirava uma foto na máquina. Aquele flash que você passava uns 5 segundos para enxergar de novo. Depois pegava aquela foto, levava no laboratório da Kodak e dizia: eu quero. Não, vamos falar com gosto. Eu quero. Aí sabe o que acontecia? Ele pegava as fotos, levava no laboratório todo escuro, tratava as fotos, pendurava as fotos, trazia a foto para você revelada. Aí você dizia: eu quero essa, essa não, mas eu quero essa. Não era assim? Sabe o que foi que aconteceu? Quando você lê as pragas, se você desobedecer qualquer um desses mandamentos, todas essas pragas te alcançarão. Meu irmão, o tanto de praga que tem não é brincadeira. Maldito, miserável, doente. Mas sabe o que foi que Jesus fez? Ele disse assim: gente, não se preocupa com a quantidade de praga não, é proposital. Porque esse é o teu filme negativo. Mas não se preocupa não, eu vou para a cruz. Aí eu vou pegar o teu negativo, eu vou revelar para você tudo positivo. Maldito, abençoado. Doente, sarado. Pobre, próspero. Pecador, justificado. Aleluia. Ele pegou as fotos da tua vida, todas elas no negativo: doente, pobre, miserável, falido. Ele foi para a cruz e revelou tudo: justiça, justificado, perdoado, abençoado. Aleluia. Mas eu não me sinto assim por causa do que eu fiz ontem. Então pare de viver pelo que sente, porque o teu comportamento não altera a tua natureza. Contudo, a Bíblia diz: apresenta-te a Deus como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Não é o medo de ir para o inferno que vai fazer você parar de pecar. Se medo do inferno fizesse alguém parar de pecar, o mundo todo estava aqui dentro. Porque pergunta para alguém na rua: tu tem medo de ir para o inferno? Ele vai dizer: que é isso, meu irmão? Não. Inferno não.
Se o medo de ir para o inferno fizesse alguém parar de pecar, aqui estava lotado. O que faz alguém parar de pecar não é medo de ir para o inferno, é revelação do que foi feito na cruz. Porque quando você olha o preço que foi pago, aí a Bíblia diz assim: quando a matéria-prima for usada, eu vou atrair todos para mim. Deixa eu te falar uma coisa, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas João no capítulo 3, no verso 14 e 15 diz o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, convém que o Filho do homem seja levantado no madeiro. Como assim? O povo estava sendo picado por serpentes abrasadoras, estava perecendo de miséria, enfermidade e morte. Aí Jesus disse: lembra, o símbolo da maldição era a serpente, mas tinha um porém, quem olhava para a serpente e via que ela estava paralisada era curado instantaneamente. Quem olhava para a serpente e via que ela estava paralisada era curado instantaneamente. Aí Jesus continua o texto dizendo assim: não se preocupe, o Filho do Homem vai ser levantado no madeiro do mesmo jeito, porque a cruz é o símbolo de maldição. Mas fica ciente disso, todo mundo que olhar para a cruz e entender a mensagem que está por trás dela, todo mundo que olhar para a cruz e entender a mensagem que está por trás dela, todo mundo que olhar para a cruz e entender a mensagem que está por trás dela, vai perceber que eu paralisei o diabo, paguei a dívida, te coloquei de novo na posição de justiça, te coloquei de novo na posição de autoridade. Lembra da arca? O que é que tinha dentro da arca? Tinha várias coisas, pastor. Pois é, tinha a tábua dos 10 mandamentos, tinha o bordão de Arão, tinha a presença de Deus. Mas não é interessante que era uma sombra do que vinha? O que significava o bordão? A autoridade do crente. Ele colocou dentro de você de novo. O que significava a presença? Vivo de novo no Espírito, filho. O que significava as tábuas? A lei agora está no teu coração. Que lei? A lei do Espírito e da vida. E se você ainda acha que é pecador, eu vou continuar o versículo. A lei do Espírito e da vida, que nos libertou da lei do pecado e da morte. Então me explica aí Romanos 8. A revelação de Romanos 8 é que ele não para no 8, tem o capítulo 9. Amém. E a revelação do capítulo 9 é que não para no 9, tem o capítulo 10. Aquilo que eu queria fazer eu não faço. O bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal que eu não queria, esse eu estou sempre fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu pergunto a você, que corpo, que morte? Quando matava um homem, matava o outro, a lei dizia que ele tinha que ser preso e atado o cadáver daquele a quem ele matou nas costas. Perna com perna, pescoço com pescoço. Aí o que acontecia? O cadáver entrava em decomposição e aquele homem morria pelo cadáver que carregava. Aí Paulo está dizendo assim: o bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal que eu não queria fazer eu estou sempre fazendo. Aí ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Que corpo? Que morte? O Paulo velho que eu matei, quem vai me livrar dele? Você não sabia não? Se perguntarem para você, pode dizer que você morreu. Para nascer de novo você só nasce morrendo. É por isso que eu digo, tem muito crente, meu irmão, que não nasceu de novo, foi só um desmaio. Você olha assim, nasceu de novo ou desmaiou? Amém. Ai, irmão, eu vou te dizer, eu vou continuar essa série. Qual foi o primeiro ponto? A matéria-prima. Qual é a matéria-prima? Jesus. Aí ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Aí a Bíblia pergunta, a Bíblia responde. Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, que me livrou do corpo dessa morte. Aí no capítulo seguinte ele continua: porque a lei do Espírito, a lei do Espírito, a lei do Espírito, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo de Nazaré, o justo, que é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Deixa eu te dizer, o próximo passo, irmão, é limpar a matéria-prima.
depois amassar a matéria-prima, depois moldar a matéria-prima, depois colocar a matéria-prima para secar e depois colocar a matéria-prima no fogo. Se prepare para as cenas dos próximos capítulos, você vai ser ricamente abençoado. Você foi abençoado hoje? Recebeu? Diga assim: eu sou justiça de Deus. A partir de hoje, irmão, não chega mais para mim para dizer assim: pastor, também a gente não merece, também a gente não é digno, também, pastor, eu sou pecador. Já sabe, você é merecedor, irmão. Por que eu sou merecedor? Porque Cristo pagou o preço. Amém.